Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Semana do Meio Ambiente. Todo ano nós comemoramos mundialmente a Semana do Meio Ambiente, de 31 de maio até o dia 5 de junho, que é comemorado então o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas vamos aqui na aula de hoje entender um pouquinho o que é o meio ambiente, o que são os aspectos e impactos ambientais e o que nós podemos fazer para mitigar todo esse processo de impactos que nós causamos no meio ambiente. Vamos lá? Primeira coisa, o que é meio ambiente? Quando a gente fala em meio ambiente, a maioria das pessoas pensa sempre na cena que nós estamos vendo aqui. Natureza, plantas, rios. Na verdade, meio ambiente não é só a natureza. Meio ambiente é tudo que cerca os seres vivos. Vamos entender um pouquinho melhor esse conceito de meio ambiente. Meio ambiente, então, seria tudo que tem em volta de nós, seres humanos, seres vivos e não vivos, que a gente vai chamar de fatores bióticos e fatores abióticos. Então, se nós imaginarmos nesse local onde eu estou fazendo uma gravação, tudo que está ao meu redor eu posso considerar como meio ambiente, certo? Vamos ver agora um pouquinho sobre os fatores bióticos e os fatores abióticos. O que seria um fator biótico? Como o próprio nome diz, bio, vida, são os fatores relacionados aos seres vivos. Nessa imagem nós temos a tartaruga, os peixes que estão circundando a tartaruga, uma série de corais de Recife, tudo isso forma o meio biótico porque tem vida. Agora vamos ver o que é um meio abiótico. Abiótico, então, na paisagem, o que nós poderíamos ver? Professor, ainda tem vida aqui? Tem. Então nós temos as árvores, a vegetação, mas nós temos as montanhas, as rochas, o solo e a água. E da interação de fatores bióticos e abióticos, nós temos o que nós chamamos de meio ambiente. Tá ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre aspectos e impactos ambientais. Nós temos hoje o nosso modo de vida moderno. Nós andamos de carro, nós viajamos de avião, nós temos internet, nós dependemos da energia elétrica para trabalhar, para sobreviver, enfim, nós não queremos abrir mão da tecnologia e do conforto que nós temos. Mas tudo que a gente faz causa algum tipo de impacto ambiental. Então nós vamos analisar agora o que são os aspectos e quais são os impactos que nós causamos ao meio ambiente. Bom, o que são aspectos? Aspectos são ações humanas que podem alterar o meio ambiente. Então nós vamos imaginar eu pegar a minha moto e vir trabalhar. Eu estou poluindo o ar, gastando combustível fóssil, não é verdade? Utilizando água. Né? Vamos ver aqui alguns exemplos de aspectos e ações humanas que alteram o meio ambiente. Primeiro ponto que eu coloquei para vocês. A gente causa impacto ambiental quando a gente nasce? Sim, nós causamos impacto ambiental do dia que nós nascemos até depois de mortos. Vou mostrar para vocês. Quando nós fazemos um parto, lá no momento da operação, nós vamos gerar resíduo, que é o lixo. Não é? Nós temos o lixo, então, que é uma substância infectante, porque todo o material, placenta, cordão umbilical que foi retirado, pode estar contaminado biologicamente. Então aqui está provado que desde o dia que nós nascemos, nós causamos algum tipo de impacto ambiental. Então o aspecto aqui qual é? O nascimento de um ser humano. E qual é o impacto? A poluição, contaminação de lixo que pode estar contaminado com substâncias infectantes, tá? Vamos continuar aqui. Nós também podemos contaminar o solo e a água depois de mortos, não é? Nós estamos vendo aqui uma cena de um enterro e aí nós vamos falar sobre uma substância chamada necrochorume. Nós sabemos que o corpo humano é composto de até 70% de água, sais minerais e outros componentes. Quando nós morremos, todo esse material volta para o solo. Então nós temos, além disso, água, sais minerais, substâncias orgânicas e duas substâncias, a putrescina e a cadaverina, que são proteínas geradas aí no momento da morte. Tudo isso pode, se não tivermos uma proteção, contaminar aí o aquífero, o lençol freático. Então doenças que aconteceram numa região podem ser transmitidas por bactérias pela água para regiões muito longe do local onde a pessoa morreu. Então, mostrando que a gente causa impacto do dia que a gente nasce até mesmo depois de morto, ok? Impactos ambientais são alterações causadas no meio ambiente por nós, pelos seres humanos. E esses impactos eles podem ser negativos ou positivos. Vamos analisar?
Quais seriam os aspectos negativos que nós podemos ter? Uma queimada, nós podemos ter poluição das águas, poluição do ar, desmatamentos, mas nós podemos também gerar impactos positivos. Por exemplo, um reflorestamento, quando eu planto uma árvore, quando eu reciclo algum tipo de material, quando eu reutilizo, reuso, ou quando eu economizo uma coisa que é muito importante, por exemplo, a água. Vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos que fazer sempre, para diminuir o impacto que nós causamos, o que nós chamamos de ações mitigatórias. Essa palavrinha mitigar é uma palavrinha que a gente está aprendendo agora. Vamos ver o que o dicionário diz. Mitigar é fazer com que fique mais brando, mais tênue, atenuar, mitigar a dor com medicamento, é diminuir a dor. Então é diminuir alguma coisa. Diminuir a intensidade, aliviar, aquele tratamento mitigava o sofrimento. Então nós vamos mitigar os impactos que nós causamos ao meio ambiente, quer dizer, atenuar, diminuir a intensidade desses impactos na medida do possível. Vamos ver o que a gente pode fazer? Primeira coisa, plantar uma árvore. Quando a gente pega uma folha de papel usada e joga fora, nós temos que pensar que a folha foi produzida a partir da celulose e a celulose veio de onde? De uma árvore, que além de nos dar a celulose e o papel, nos dá também a sombra e renova o nosso ar, não é? Através da fotossíntese. Nós temos também uma ação simples que é economizar água. Nós estamos entrando numa crise hídrica, quer dizer, vai faltar água, uma seca muito grande. Então, economizar água vai ser imprescindível nesse momento para que a gente possa, na verdade, passar por esse momento sem o maior impacto, né? Outra ação que muitos países aí já utilizam é ir trabalhar de bicicleta. Quando a gente utiliza um veículo como a bicicleta, nós estamos deixando de poluir o ar e deixando de gastar também um combustível fóssil, no caso o petróleo, tá ok? Outra ação é utilizar os transportes coletivos. Nas grandes cidades como São Paulo, o pessoal faz campanha para poder fazer a carona solidária, que é uma pessoa que sai de carro sozinha, levar para o mesmo local ou para o caminho onde ele passa outras pessoas que possivelmente também iam sair sozinhas de carro, gerando aí um trânsito muito grande, consequentemente a poluição. Então, utilizar transporte público, de preferência que gere menos impacto ao meio ambiente. Outra ação interessante, nós dependemos da energia elétrica, nós temos o sol. Utilizar as placas fotovoltaicas para a produção de energia elétrica. Essa é uma solução que já está sendo utilizada aí por grandes cidades e muitas casas também colocam essas placas nos telhados. Outra ação é separar o nosso resíduo, o nosso lixo, porque nem todo lixo é lixo, ele pode ser reciclado ou reutilizado. Então, nós temos que ficar atentos para todos esses tipos de resíduos e separá-los para que eles possam depois serem reaproveitados. Bom, então na aula de hoje nós vimos que nós geramos impactos ambientais do dia que a gente nasce até depois da nossa morte e que nossa ação é mitigar esses impactos, diminuí-los ou atenuá-los. De que forma? Tendo uma vida mais equilibrada, mais saudável e sempre pensando no meio ambiente como meio ambiente é a nossa casa. Muito obrigado e até a próxima aula.